Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast É Coisa Séria, um programa para te ajudar a viver mais e melhor. Eu sou Fabiana Losnak. E eu sou a Júlia Haghihara, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, curte, comenta, compartilha e ativa as notificações para não perder nenhum episódio do nosso podcast. Porque hoje, gente, a gente tá com uma pessoa muito especial, né, Fabi? Exato. Doutor, já trouxe todos os meus exames aqui que eu vou querer... Seja bem-vindo, doutor Antônio. Obrigada, viu, por aceitar nosso convite. É um prazer estar aqui com vocês e poder trazer alguma informação e alguma ajuda para quem vai escutar nosso programa. Nossa, com certeza, doutora. Eu tô super animada, porque realmente eu caí de moto, eu tenho vários problemas de joelho. Nossa, você já vai começar, já. Já vai sugando, doutor, né? Dela. Doutor, conta pra gente como é que foi o início da tua carreira. Por que escolheu ortopedia? Já tinha alguma influência na família de alguém? Como é que foi? Eu, desde de criança, sempre me vi ligado à medicina. Tive o desejo, desde pequeno, muito pequeno, fazer medicina. Eu cursei a Universidade Católica de Campinas. Durante o curso da universidade, eu tive a oportunidade de ser convidado a participar do Centro de Ortopedia, o chamado COC, que é uma clínica super tradicional em Campinas. Ela inicialmente era na esquina, era o chamado Fraturas, bem na esquina da Andrade Neves com a Mascarenhas. Depois ele foi mudado para em frente a Porto Belo, na Coronel Silva Teles, lá embaixo, próximo a Norte Sul. E por anos essa clínica foi referência, né? Até que foi vendido o prédio e os mais velhos ficaram aposentados, que era o Dr. Schmidt, Dr. Pedro Tus, que atua ainda na PUC hoje, Dr. Gilberto Hoffler, infelizmente já falecido, em memória, uma pessoa que eu admirava e gostava muito. E os mais novos, que eram eu, o Gerson Murari, que hoje é presidente da Unimed, o Dr. Flávio Aranha, cirurgião de quadril, Dr. Valdir, cirurgia de ombro, e depois entraram os mais novos. A gente atuou ali por muitos anos. Depois o COC fez uma joint venture junto com o CTO, que também era uma dissidência lá atrás do COC, do antigo COC. E por fim, hoje, eu fiquei sozinho com o COC, montei uma nova equipe e estou ali na Barão de Itapura 385. Uau. E nesse meio tempo, vim atuando bem na área de coluna e joelho, onde chegou uma hora eu precisei optar por mais pelo joelho. Então, eu Por hoje... que, doutor, o senhor optou entre coluna e joelho? Porque eu sempre eu gostei do esporte, sempre atuava no esporte, eu joguei bola, eu cheguei a anos lutar, então eu gostava muito dessa atividade do esporte, então eu achava que o joelho tinha mais a ver comigo. É uma especialidade muito cirúrgica, muito dinâmica. Não, qualquer especialidade da ortopedia ela é eminentemente cirúrgica, mas me atraiu mais o fato de estar ligado ao esporte. E doutor, como você se encontrou nessa área da medicina? Teve alguém da sua família que influenciou você? Ou você sempre gostou mesmo dessa parte médica? É até engraçado, porque quando você entra na faculdade, você não tem noção das especialidades. Então, você tem na cabeça aquilo que você gostaria de fazer. E logo que eu entrei na faculdade, eu tinha uma ideia totalmente errada da ortopedia. Eu falava, bom, é a única coisa que eu não vou fazer na minha vida. Jura, doutor? E quando eu comecei a atuar, a ortopedia é encantadora, porque ela é muito objetiva. E por ser uma especialidade cirúrgica, é muito dinâmica, e ela me encantou por isso, por esse dinamismo. As mudanças que ocorrem são muito dinâmicas e sempre buscando um aperfeiçoamento das técnicas, e enfim. E foi por isso que hoje estou aqui falando da ortopedia com muita paixão. Ai, que legal, doutor. É uma coisa muito bacana. Doutor, e me fala, o senhor era... dizem que o senhor é o papa do joelho, né? Não, nem quero ser. Nem quero ser. E lutador, o senhor foi bem na carreira de lutador? Não, eu fui um esportista, né? Legal. E fiz isso, quase fui profissional de bola, joguei também bastante tempo. Mas também, o esporte está no sangue. Fiz a opção de estudar. Legal. E hoje temos grandes cirurgiões, eu tenho um espelho, sim, minha formação foi muito boa, graças a Deus. E fiz a residência no centro médico, onde tem grandes cirurgiões lá, né? E eu me espelhei
nessas pessoas para tentar, lógico, ganhar meu espaço, né? Legal. Muito bom. Doutor, e hoje, eu sei que poxa, sou super nova, né, doutor? Mas eu tenho dor no joelho, condromalácia, né, menisco zoado, já faz tempo. É muito comum as pessoas terem problema no joelho? Eu sei que o senhor opera, tipo assim, 30 dias no mês, 30 dias o senhor opera, né? Eu não tenho todos os dias de cirurgia, mas a gente tem agenda de consultas. Eu também coordeno o Hospital Madre Teodora há já 16 anos, a equipe da ortopedia. Mas é um lugar aberto aos colegas que queiram, né, estar juntos com a gente. E é que acontece assim, com aquela história da geração saúde, as pessoas começaram a praticar mais esportes. Tá. Começaram a fazer. E muitas vezes acabam fazendo de uma forma um pouco errada. Certo. Entendeu? Ou é aquela que não tem uma orientação devida, ou é aquela que resolveu fazer porque ganhou um pouquinho mais de peso. Principalmente isso aconteceu com a pandemia. A grande maioria das pessoas acabou ganhando peso por ficar em casa, ansiedade, comer mais, enfim. Aí começaram a fazer esporte apenas para tentar... Meio na raça, né, doutor? E sem nenhuma orientação. Sim. Então, as lesões que ocorrem, elas ocorrem por alguns fatores. Tá. São fatores predisponentes, né? O peso é um deles, Tá. né? Se a pessoa pratica uma modalidade que não foi bem orientada, ela pode também se lesar. Se a pessoa resolve fazer em excesso, que é chamado overuse, também ela pode estar, em vez de ajudá-la, ela está produzindo uma lesão nela. Então, são os fatores que vão acontecendo no dia a dia. Certo. A lesão de menisco, muitas vezes a condropatia que a gente fala, né, ou condromalácia, é apenas um dos graus da lesão de cartilagem. Elas ocorrem, pode ser por uma disfunção também muscular, às vezes o músculo não está adequado, falta de alongamento, falta de uma atividade correta e, como eu falei, de orientação. São coisas que vão propiciando as lesões, vão aumentando a chance de você ter um problema. Então, a gente sempre fala, procure a orientação de um profissional, de um médico, de um bom fisioterapeuta, onde ele possa te orientar, né, fazer exames, saber realmente o que está acontecendo, enfim, tomar a medicação adequada para que isso possa ajudá-la. Certo. Doutor, dentre tantas cirurgias que o senhor faz, quais são as principais assim que mais chegam para você operar hoje? Bom, na parte esportiva são as lesões ligamentares, lesões de menisco, lesões de cartilagem, instabilidade de patela, que é a chamada luxação, que é um termo muitas vezes que as pessoas usam de forma inadequada. A luxação não é uma simples contusão, como todo mundo fala, foi só uma luxação. A luxação, o termo correto, é a perda do contato articular. E isso acontece, é uma lesão considerada grave dentro da ortopedia. Quando você desloca uma articulação, quando você atira a patela, sai do lugar, que é como eles falam, né? Isso é uma luxação. E muitas vezes ela ocorre por um desvio de eixo, ela ocorre por, às vezes, uma má formação anatômica, ou ela acontece porque ela teve uma lesão no ligamento chamado patelo-femoral, que é uma das estruturas que retém a patela no lugar ali. O eixo também aumentado do joelho faz com que você tenha essa possibilidade de saída. Se você tem onde encaixa a patela, é um lugar chamado tróclea, que é um carretel que tem no fêmur, e se ela é displásica, meio rasa, ela tem essa tendência também a sair. Se a patela é alta que a gente diz assim, ela é um pouquinho fora do padrão. E quando isso acontece, também ela tem essa propensão de sair. São as cirurgias que mais comuns na parte esportiva. E quando o joelho entra numa degeneração, que ele sofre desgastes, essas coisas, a gente tem a chamada lesão degenerativa ou artrose. A artrose a gente gradua ela em moderada ou incipiente, moderada, grave, chegando à severa, quando a gente já tem uma situação muito complicada para o paciente, com perda de qualidade, dificuldade de andar,
E quando chega nesse ponto, uma das soluções... Só depois prótese, doutor? daí tem que colocar a prótese. Depois você tenta todas as possibilidades possíveis, porque a cirurgia, eu costumo dizer que o médico indica e o paciente pede a hora de operar. A hora que ele viu que ele fez todas teve todas as possibilidades de melhora e não teve sucesso. Entendi. Doutor, e tem uma faixa etária que tem sido mais afetada? Na prótese, né, teoricamente, seriam pessoas mais idosas. Idosas, né? Porque a prótese, a gente fala que ela tem um tempo de sobrevida dependendo da solicitação que o paciente faz com ela. Né? A prótese foi feita para a pessoa ter qualidade de vida. Caminhar, voltar a fazer sua compra no shopping, no mercado, caminhada, natação, pode até pedalar. Mas ela não é uma cirurgia onde você fale para o paciente que ele pode fazer impactos, enfim. Embora... tem aí artigos falando de pacientes que jogam tênis, entendeu? Que acabam fazendo outras modalidades. Mas são casos e casos, né, doutor? Casos e casos, exatamente. Depende muito daquilo que o paciente quer para o joelho dele. Mas, enfim, a porcentagem de melhora depois de uma prótese é enorme. Existem sempre casos que não ficam 100% e que a pessoa não fica totalmente satisfeita por causa de dor residual, mas lembrando que quando uma pessoa tem uma artrose e vai fazer uma prótese, ela está tratando a patologia articular. O que acontece para ela chegar nesse tempo é que a dor, a falta de uso, ocorre uma atrofia muscular. Então, muitas vezes, sabe, essa dificuldade, atrofia, toda essa recuperação é um pouco mais longa e depende muito daquilo que o paciente se propõe a fazer pelo joelho dele. Lembrando que existem outras patologias associadas. Quando você tem uma artrose do joelho, você também tem que investigar a junta adjacente, que é o quadril, e tem que investigar a coluna também, que muitas vezes a pessoa solicitou e tem uma artrose exagerada, muitas vezes uma compressão, uma estenose, que pode levar a um problema de dor ciática, de dor para os membros. E muitas vezes, no fazer a prótese, ele acaba não tendo a satisfação que gostaria de ter por conta de patologias associadas. Legal. Doutor, qual foi o seu maior desafio nessa parte de ortopedia, a cirurgia mais difícil que você fez até agora? Eu falo que todo dia a cirurgia, você não pode menosprezar a cirurgia. Você não pode achar que você sabe tudo, porque medicina não é que nem matemática. Não é 1 e 1 dá 2, sabe? Somando 1 e 1, você chega a 2. Cada dia você tem uma surpresa. Evidentemente que a gente tem casos que sempre chamaram mais atenção ou que me causaram mais dificuldade. E esses casos, evidentemente, a gente lembra bastante. Em particular, eu tive um atleta, né, que ele lutava jiu-jitsu de uma família muito reconhecida. Ele sofreu uma lesão complexa do joelho. Ele foi operado quando ele tinha a idade de 18 anos, teve um processo infeccioso no joelho. Aí ele chegou para mim nessa situação, eu consultei um infectologista na época, onde foi pedir para eu tirar tudo do material que tinha sido colocado. Ele fez o tratamento adequado. Quando ele liberou, voltei a fazer uma cirurgia nele, ele voltou a ter um processo infeccioso, ele não foi curado. Enfim, ele ficou lutando. Depois procurou outro profissional excelente também, onde tentou também outras cirurgias. Enfim, ele foi caminhando nessa vida dele até ele me procurar de novo quando ele tinha 32 anos, com a proposta de fazer uma cirurgia chamada artrodese de joelho. Essa artrodese é quando a gente faz a fusão do fêmur contra a tíbia, né? Ele perde o movimento articular. E imagina, uma pessoa dessa, com histórico familiar de lutador de jiu-jitsu, tudo. Né? E na época eu conversei muito com ele sobre as expectativas da vida dele, do que ele queria para o joelho dele. Ele falou para mim: doutor, vou ter um filho. Eu gostaria de passar para o meu filho um pouco daquilo que eu sei da arte marcial. E então, nós conversamos, a despeito da idade dele ser muito jovem, eu optei por fazer uma prótese chamada prótese não cimentada. É um recurso a mais para paciente jovem. A prótese não está proibida de fazer em paciente jovem, dependendo da patologia que ele tem. E ele aceitou esse desafio junto comigo.
E a cirurgia foi muito difícil, né? Principalmente pelo histórico dele. Quanto tempo, doutor, uma cirurgia dessa dura? Em média, 1h30 a 2, mas uma cirurgia, quando você tem um caso desse, que é um joelho muito mexido, já com infecção, um joelho que tem muitas aderências, ele tinha muito corpo livre, muita calcificação, uma cirurgia que durou quase 4 horas. Nossa, bem complexa. Então, e graças a Deus, vi ele andando, fazendo as atividades dele e voltando mesmo com a prótese, fazendo a atividade que ele gostaria de fazer com o filho dele, passando essa situação. Um caso especial, assim como outros, né, que peguei com sequela de infecção, com o joelho totalmente destruído. São vários, né? Eu tenho uma experiência grande, graças a Deus, dessas cirurgias. E muito sucesso, né, doutor? Não, há 36 anos eu atuo na área de medicina, estou formado nesse período, né, e já vi bastante coisa. Mas, assim, se fosse lembrar aqui, teria tantas coisas a Muitos contar. casos para contar, vai lembrando, doutor? daqui a pouco o senhor contar mais, que a gente é as fifi do Doutor, podcast. ó, eu e a Fabi, a gente tem aquele joelho que estrala tudo, sabe? Crocante. O que causa isso, doutor? Então, o estalo articular, entenda assim, nós temos, o estalo ele pode ser fisiológico, porque a gente estala dedos, né? Ah, verdade. Então, o movimento de deslocamento de ar líquido dentro da articulação pode produzir o estalo. Então, não necessariamente ser patológico, mas no joelho particularmente, ele pode estar ligado a o que a gente chama uma disfunção patela-fêmur, né? Que muitas vezes é por causa de uma pressão maior da patela, uma crepitação maior do movimento do mecanismo extensor. Pode, às vezes, estar ou não associado, às vezes, a uma musculatura um pouco menos trabalhada, entendeu? A falta de alongamento, né? E as patologias que podem também agravar as situações sem dúvida, as condropatias e as lesões de menisco, às vezes um quadro inflamatório de uma gordura que tem embaixo da patela chamada rofite. Enfim, são as patologias anterior do joelho causando dor ou não. Então, a crepitação em si, quando ela não tem dor, quando é uma coisa que você tem, mas que ela não te produz dor, não tem preocupação, né? Mas quando começa a sentir dor, mais bom incômodo, avaliar o que né? O que Doutor, está causando. E o que dá para fazer? Tem alguma suplementação, alguma vitamina que a pessoa que está ouvindo a gente pode, sei lá, ter na mão ou só passando com o médico mesmo para ser bem personalizado? Não, então, olha, há quem não acredite, há quem acredite, mas entenda, muito se tratou, né, o joelho com os chamados condroprotetores, que são medicações que você usa, isso desde a diacereína, mas que dava um pouquinho de desconforto gástrico, intestinal, às vezes até diarreia. Depois sulfato de glicosamina com condroitina, que foi muito tempo utilizado. Existem trabalhos hoje que falam sobre o uso crônico da condroitina, que pode ser hepatotóxica, né? Há uma discussão em cima disso, você pode usar, mas não de forma crônica. Até se chegar ao colágeno tipo 2, o uso de ácido hialurônico para melhorar a viscosidade. Ele tem uma ação sistêmica, mas há quem faça também, inclusive, isso intraarticular. E medicações que podem produzir a melhora dessa dor. Isso seria o que a gente chama de tratamento conservador, além da orientação quanto aos exercícios, perda de peso, fortalecimento muscular, alongamentos, essas coisas assim. E é lógico ter exames à mão que mostrem o que realmente está acontecendo. Se tem lesão de menisco, se tem lesão de ligamento, quanto é a lesão de cartilagem. Então, é um conjunto de coisas, é uma ação multidisciplinar que faz você colaborar com o paciente e fazer com que ele melhore. O bom resultado é aquele que o paciente fica satisfeito. Então, são essas possibilidades. E quando que a gente deve procurar um ortopedista? Tem um momento certo? Ou sempre que tem dor, tem como ser preventivo? Eu sempre falo que ter dor e desconforto, se você vê que você está prejudicado na sua qualidade de vida, você tem que buscar a opinião do médico, né? Porque é muito ruim você chegar na farmácia, na minha opinião, não desmerecendo o papel do farmacêutico, mas você chega lá e fala assim, olha, eu estou com dor, quero tomar um remédio.
sabe, é um negócio um pouco vago e subjetivo, né? Sim. Eu acho que a gente tem que ter, antes de tomar a medicação, você tem que saber o que você tem. Exato. Para tomar a medicação correta para a patologia que você está apresentando. Então, sempre eu falo, tem dor, tem, vamos supor, edema de joelho, inchou o joelho, né? Que a gente fala, o pessoal fala, estou com o joelho inchado, mas é o edema articular. Dificuldade de andar, dificuldade de dobrar, de fletir, de estender o joelho. Se tem a sensação de falseio no joelho, são sintomas que são alerta, né? Para você realmente buscar um profissional. Doutor, é porque assim, os medicamentos, eles mascaram um problema que existe ali, né? Se você fica tomando remédio, pode ser que agrave o problema e você não procurou um profissional da saúde. Não, isso é muito grave, né? Eu falo sempre assim, se você tem uma patologia que você não foi devidamente tratada, você pode entrar naquela porcentagem de piora dos problemas. Então, existem estatísticas que, por exemplo, uma pessoa que tem uma lesão isolada de menisco, se ela não tratar, entendeu? O que pode acarretar na vida dela? Então, existe uma porcentagem, às vezes de 34% a 52% dos casos, que pode sofrer, pode ter agravamento ou associar lesões. Sim. Se você tem uma lesão de ligamento, né? O que isso pode causar? Pode, causar um problema e você selar o prognóstico daquela articulação contra uma artrose futura, contra um problema mais sério. Tem algo que a gente possa fazer, então, para proteger essa articulação, doutora? É isso que a gente conversou, né? A pessoa ter boa orientação de um profissional, fazer fortalecimento. Não adianta só viver a vida, tem que ter um cuidado, né? Eu acredito que sim, né? A pessoa buscar um tratamento, um cuidado, uma orientação, saber o que ela tem e quais os riscos que ela corre se ela optar por não tratar, não fazer nada. Sim. E, doutor, eu sei que o senhor é muito famoso aí fazendo cirurgias de atletas, né? Tem um tipo de lesão que é mais comum nos atletas, assim, nos jogadores, por exemplo? Ou existe não? o atleta do dia a dia, que é o pessoal que joga a bola como modalidade esportiva, mas às vezes ele não tem a orientação de se condicionar para aquilo que ele faz. Tá bom. Isso é um problema, assim, ele aumenta a probabilidade dele ter lesões, né? Porque é chamado esporte eventual ou o esporte do final de semana. Sim. O atleta profissional, geralmente ele já vem condicionado, já vem preparado para aquilo que ele faz. Então, é a lesão da atividade física de contato. Sim. Né? No caso do atleta, além das fraturas que podem acontecer, no joelho, as mais comuns são a lesão do cruzado, lesão de menisco, né? Que é o mais comum da gente ver. Né? E tem os atletas também de outros esportes, outras modalidades, o basquete também, que podem acontecer essas lesões. Né? No vôlei, do ombro, no basquete também, o fato de pular e cair no chão, né? Geralmente são atletas grandes e com uma alavanca grande na articulação. Então, são essas as modalidades que mais causam lesão, assim. Meu irmão é jogador. E minha mãe fica louca com ele, que quando ele sai do alojamento, que ele quer jogar esses futebolzinhos com os amigos dele, minha mãe fala, Matheus, pelo amor de Deus, não fica jogando esses futebol, porque você pode machucar o joelho, fora do jogo, né? Nossa, minha mãe fica louca com ele, porque o que mais prejudica os jogadores hoje é essa lesão do joelho, né? Que dá e uns nem voltam mais jogar, né, doutor? Se tiver lesões associadas, se o caso a pessoa for operada, se a condução não for adequada, realmente abrevia e muitas vezes a pessoa, se não recuperar adequadamente, é difícil, às vezes, voltar no mesmo nível. Né? Estatisticamente, 80% das pessoas voltam a praticar no mesmo nível. Que bom. Depois de cirurgia, mas... É um índice alto até, né, doutor? É bom, mas depende, não é só da cirurgia, não. Sim. É recuperação, da né, recuperação, doutor? de um bom acompanhamento, de uma boa recuperação. Um bom profissional ajuda nesse caso, doutor? Sim, claro, com certeza. De ter um olhar diferente na cirurgia, de acompanhamento. E a consciência do paciente. Existe a parte médica, a parte da recuperação, e existe a parte do atleta. 50-50, né, doutor? Eu diria que o atleta é importante ele ter essa consciência, ele não se expor
uma nova lesão, né? Antes de estar totalmente recuperada. Doutora, a alimentação interfere nisso? Cálcio, tem alguma coisa a ver? Então, a alimentação, ela mudou muito, né? Entenda que depois da nossa chamada geração saúde, né? Antigamente você não tinha essa preocupação com a alimentação. Hoje existe tanto é que todos os clubes profissionais que têm no seu departamento uma conscientização maior, eles trabalham com a fisiologia do atleta, trabalham com nutricionistas, trabalham com fisioterapeutas, ou seja, eu falo que é uma equipe multidisciplinar, onde é muito importante. Por quê? Porque o atleta tem que estar adequadamente no seu peso. Existe sempre a pessoa que tem um pouquinho mais de tendência a engordar. Existe o atleta de explosão, existe o atleta de resistência, cada um tem a sua característica física. E que isso tem que ser bem explorado, você tendo o profissional adequado, né? Por isso que hoje é muito importante a fisiologia do esporte. Ter um fisiologista numa equipe profissional é muito, muito adequado, né? Além do ortopedista e da pessoa que faça a parte de medicina esportiva. Então, tudo isso é um complemento que leva ao sucesso da parte esportiva. Doutor, tem um ouvinte nosso que perguntou aqui pra gente se o leite protege os ossos, se tomar leite protege os ossos. Entenda assim, o cálcio, ele é uma substância muito importante na nossa formação, assim como magnésio, fósforo. Então, o cálcio, a falta de cálcio, você ter uma desmineralização óssea, essas coisas, mas isso não é no jovem, a não ser que tenha o problema da desnutrição. Em classes mais baixas, ou classe, a pessoa que tem problema de alimentação, o cálcio é importante para você ter boa formação óssea, entendeu? Então, para isso, sempre é importante acompanhamento desde cedo, com o pediatra, ver como é que está a formação, isso vem desde criança, desde então, criança, né? desde o nascimento. Por isso que é muito importante a parte de acompanhamento pediátrico, tudo, para não se perder essa condição, né? Você já atendeu alguma criança, doutor? Já fez cirurgia em crianças? Não, nessa Já fiz cirurgia em crianças, sim. Mas assim, acompanhei uma lesão de cruzado anterior numa criança desde jovem, que ela caiu de uma caminhonete. Eu vim operar só depois que ela terminou o crescimento dela, porque ela não tinha exigência. Dá para se fazer a cirurgia mesmo, que a gente chama de placa de crescimento aberta, mas o ideal sempre é depois do crescimento. Então, hoje está bem, eu acompanho ela há muitos anos, ela já voltou a fazer os esportes que ela gostaria de fazer, lesões de menisco, né, que eu fiz. E, evidentemente, eu já acompanhei na minha formação, na minha época de residência, a gente tinha a oportunidade de passar em crianças com deficiência, crianças que tinham outros déficits, né? Não só de nascimento, como também de alimentar, que causaram problemas na criança físico, né? Nossa. O doutor, teve um ouvinte que falou que quer correr a corrida integração. Se tem algum risco, parece que ele não é um atleta. Então, se a pessoa faz a escolha de fazer uma prova dessa, que é uma prova grande e longa, ela tem que ter uma boa orientação. E não é porque senão a pessoa, ela tem que primeiro ter um treinamento que leve a ela a ter essa condição de correr uma distância dessa, né? Porque, entenda, se ela resolve correr por si só e fazer um treinamento isolado sem ela ter uma orientação adequada, ela realmente está pedindo para ter problemas, entendeu? Tem pessoas que eu conheço que estão com excesso de peso que resolveram correr. Não é muito frequente acontecer da pessoa chegar com uma dor insuportável no joelho, você vai lá fazer um exame, ela tem o que a gente chama de fratura por estresse, ou ela tem aquele edema ósseo por causa da sobrecarga. Por quê? Porque ela fez um treinamento onde ela abusou do impacto, do esforço, sem ela ter essa condição. Do que o corpo. Quanto tempo para a pessoa se preparar para essa corrida, doutor? Uma pessoa que nunca correu na vida. É relativo, né? Mas aí tem que ver... Tempo mínimo aí. Ela precisa de um período aí, no mínimo, aí, de uns 3 meses ou mais. Uns 6 meses, 6 meses, por aí. E ainda Porque assim... tem que ver peso adequado, tem que ver tênis adequado, tem que ver
as condições em que ela tem a orientação de ser um treinamento fracionado e progressivo até ela atingir, inclusive tomando cuidado com o batimento cardíaco. Para ela fazer isso, é importante que, mesmo sendo jovem, ela tenha uma avaliação cardiológica para ver se ela não tem nenhum problema mais sério cardiológico, coisas assim. Doutor, o tênis influencia no nosso corpo? Sim. O tênis é que eu falo que o cara que gosta de correr e que ele é um corredor, o artefato mais importante, o mais importante é o tênis. Porque o tênis, você tem que ter algumas características que têm que ser respeitadas. Primeiro é onde ele bate, na hora que ele apoia o pé no chão. Se ele não tiver um bom amortecimento, ele pode dar um impacto muito grande nas articulações. Dependendo da velocidade, isso pode chegar de 5 a 7 vezes o peso dele. Nossa. Então, é importante o contraforte, que é a parte de trás do tênis, onde você não tenha muito a excursão do tendão, onde você vai ter uma patologia do pé, ali tendinite de Aquiles, calcificações, bursites, coisas assim. A hora que o tênis cai, que ele faz o movimento de impulsionar, o tênis não pode deformar muito, porque se ele deforma muito, ele começa a ter uma canelite, que é uma dor no tibial anterior, na parte anterior da perna. E mesmo se o tênis deforma muito, dependendo do impacto, se a pessoa começa a correr de forma crônica, pode inclusive aumentar a rigidez óssea e isso propiciar uma fratura de estresse, às vezes uma fratura com uma baixa energia. Sim. Você tem uma fratura do osso do pé. Então, o tênis ele tem uma característica a ser respeitada muito importante, né? É bom que se invista num bom tênis, né? Existem tênis que são especializados para isso, que melhoram a performance da pessoa sem causar danos. Sim. Como escolher o melhor, assim? Porque tem aquelas palmilhinhas que ajudam também, né? Será que para ir no shopping comprar tem que ter uma assessoria, doutor? Não é isso. É que assim, entenda, existem marcas aí. Eu não vou ficar fazendo propaganda de marca aqui. Você que é produtor de tênis, contrata o doutor que ele vai... Talvez existem marcas que eu falo que são tênis que você tem que... Não é só as melhores marcas, mas é respeitando essas qualidades do tênis. Hoje a indústria tenta vender essa imagem para o atleta, né? Dos tênis que são resistentes, que são bons, que dão boa performance, tudo. Mas tem que respeitar essa situação. Um bom amortecimento, um bom contraforte. Ter uma caixa na anterior do tênis que você não fique com o pé apertado. Não ter muita flexibilidade no arranque. E lembrar que uma pessoa que corre com frequência, é recomendado que se troque um tênis a cada 6 meses. Ô, louco, doutor. 6 meses. Eu fico economizando meus tênis. Ainda bem que eu não sou atleta. A gente ia ficar pobre. O nosso produtor aqui Você pode usar ele para caminhar, mas para correr, não. Para correr, doutor, não. O nosso não é recomendado. Porque parece uma centopeia. Ele vai adquirir os vícios do seu pé. Sim. E justamente por você dar impactos, você vai perder a qualidade do tênis depois de um certo tempo de uso. Nossa, se o pessoal começar a colocar aqui nos comentários quanto tempo você tem seu tênis, não tem menos de 2 anos. Todo mundo tem um tempão. E eu vejo hoje em dia muitas pessoas investindo em tênis de má qualidade, né, doutora? Até pra usar no dia a dia, assim, e fica com uma dor questionada de dor na lombar. Salto alto, doutor, a mulherada, chega pro senhor com algum problema? Dá problema no joelho? Chega, não. O salto alto, ele pode dar patologias no pé, né? Existe uma patologia no pé chamada metatarsalgia, que é a dor na cabeça dos ossos do pé, que você pode ter a formação, por causa do salto alto, de um neuroma, que é chamado neuroma de Morton, que geralmente dá por um apoio no nervo plantar. O que acontece também o uso do salto, né? Ele pode, se a pessoa não tem a preocupação de alongar, ele dá encurtamento do tendão de Aquiles. Sim. Né? O uso frequente de salto. Em contrapartida, existem trabalhos, inclusive de um médico da Unicamp, que ele fala que o uso do salto na mulher, ele diminui muito o índice de varizes, porque no andar, com salto, bombeia. A pessoa bombeia e ela contrai a musculatura de forma que ela melhora essa performance. Usa um pouco, descansa um pouco. Essa é nova pra mim, hein? Não, tô falando, tudo tem controvérsia, né? Mas o fato o sapato, assim, elegante, mais confortável para se evitar esses problemas, é a Anabela, né? É o salto que você não deforma na ponta, você não trabalha com o pé muito inclinado.
Porque quando você coloca o pé muito inclinado, fatalmente o seu joelho fica um pouquinho em flexão. Sim. Né? E isso aumenta a pressão patela fêmur, podendo produzir uma dor anterior do joelho. Ô, doutor, para ser ortopedista precisa estudar design, moda? Porque o senhor sabe até o nome dos calçados femininos. Não precisa. É só a gente se orientar contra os problemas que vão acontecendo e a gente dá uma lidinha na literatura. Eu penso que os tênis dele devem ser os melhores, os mais tops. Vamos correr porque, junto, olha, doutor. A gente precisa de umas dicas, viu? Tá bom. Doutor, e do que o senhor se arrepende? Tem alguma coisa que o senhor aconteceu ou deixou de fazer que o senhor se arrepende? Ah, não. Eu não olho para trás, né? Eu olho para frente. É isso aí. Muito bom. As escolhas vão acontecendo no andar da vida e eu poderia ter me dedicado, ter feito coisas em termos de estudo um pouco mais... não sei. Outra linha, coisas assim, mas poderia até ter... Eu tive a oportunidade de sair do país para fazer especialização. Eu acabei saindo, mas fazendo assim coisas mais curtas, né? Uhum. Mas eu acho que a vida são as escolhas e o dia a dia. Não dá para se arrepender, né? Você é feliz, né, doutor? Eu sou feliz. Com que tudo que o senhor viveu e está vivendo, né? E acredito que vai viver muito mais. Sou feliz pelos meus pacientes, sou feliz de fazer o que eu faço. Gosto do que faço. Salvar muito o joelho, né? Não, gosto do que faço. Traz muita qualidade de vida Eu para as tento. pessoas. Se um dia vocês forem no médico e o médico dizer que só tem bom resultado, vocês levantem da cadeira educadamente e vão embora. Duvidando, né, doutor? Porque o médico não pode ser Deus, ele só é um ser capacitado para ajudar as pessoas. Ele não pode pensar que ele é infalível. Esse é o conceito que eu tenho a passar, sabe? O médico, o dia que ele achar que ele é capaz de tudo e ele dizer para o paciente, eu garanto, ele já está cometendo um erro de princípio. Sim. Aí. Doutor, Podcast, nossa, top. gente. Eu vou pedir uma dica, mas já falou tudo. Doutor, se o senhor pudesse deixar uma dica para essa geração ou para as próximas, pode ser em relação à ortopedia ou no geral, de tudo que o senhor viveu aí, que o senhor tem para deixar para a gente? O conceito ame o que você vai fazer. Faça com dedicação. Ofereça sempre o que você faz para Deus. Agradeça todos os dias. Tenha gratidão pela vida. Acorde com gratidão. É isso que eu tenho para passar. Ai, lindo. Que bom, doutor. Obrigada. Arrasou. Olha, a gente tem um presente pro senhor, é uma caneca do nosso programa. No estúdio. E mais esse, porque a gente sabe que o senhor se cuida super, né, doutor? Pra incluir aí na rotina de cuidados, né, Fabi? Foi doutor, muito bom receber sim, o senhor, né, Júlia? Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, doutor Antônio. Por tanto conteúdo, tanta informação preciosa pra gente. Sim. E pessoal de casa, muito obrigada pela audiência de vocês. E até o próximo episódio. Até mais.